Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de confeitaria. Hoje vamos falar sobre o pâté sablé. Você já aprendeu, você já sabe, sempre que aparecer a palavra pâté, vai significar que é uma base da nossa confeitaria. O pâté sablé nada mais é do que aquela massa fininha, crocante e amanteigada que a gente encontra nas tortinhas francesas, nas tartelettes, lindas tartelettes francesas. Existem duas técnicas diferentes para fazer essa massa. A primeira chama sablage, que deriva da palavra sablé, que é quando você faz uma espécie de areinha, entre aspas, que é misturando a farinha de trigo com a manteiga, impermeabilizando todo o glúten para a massa ficar quebradiça. E depois a gente arrasta a mão em cima da massa para poder ligar os ingredientes. E a segunda técnica é a técnica de crémage ou cremage. Essa técnica consiste em misturar primeiro a manteiga, a gordura, com as gemas e o açúcar. E depois a gente liga a farinha de trigo. Eu vou ensinar tudo para você hoje sobre essas duas técnicas. A gente vai fazer uma versão da massa ainda de chocolate. A primeira técnica que eu quero mostrar para vocês é a sablage. Nós já fizemos na aula anterior de quiche a massa brisée usando essa mesma técnica. Comece batendo a farinha com a manteiga. Eu estou usando um triturador de alimentos, mas você pode fazer com a mão também. Depois de a farinha estar bem misturada com a manteiga, a gente coloca o açúcar e o cacau em pó e misturamos novamente. Percebam que a mistura acaba mudando de cor por conta do cacau, Depois de bem misturado, é hora de colocar as gemas. A gema vai trazer a umidade que falta para ligar todos os ingredientes e deixar a massa uniforme. A massa sablé de chocolate já está quase toda homogênea. Perceba que falta ainda mais uma única etapa simples para poder transformar essa massa, que ainda não está ligada, numa mistura homogênea. Para isso, transfira a massa para uma bancada limpa e com a palma da mão, faça um movimento espalhando para frente. Só com essa pressão já é suficiente para a massa ficar homogênea. Repita a operação se você sentir que a massa ainda não ficou do jeito que você quer. Cuidado ao manusear essa massa. Como o teor de gordura é alto, às vezes você tem a mão muito quente e a manteiga começa a derreter. Evite manuseá-la demais. Perceba que eu estou usando açúcar impalpável na bancada para poder abrir a massa. Lembre-se que a massa descansou já pelo menos uns 20 minutos na geladeira e agora é hora de a gente abri-la. Comece do centro para as pontas. Polvilhe um pouco mais de açúcar impalpável. Gire a massa sempre em 90 graus. Do meio para as pontas. Um movimento leve. E agora sim, comece a fazer pressão mais nas pontas. A espessura ideal é cerca de 4 milímetros, de 3 a 4 milímetros. Corte o fundo da forma onde você vai usar. Nesse caso eu estou fazendo mini tartelettes, são forminhas pequenas. Estou cortando o fundo com a ajuda de uma espátula.
Com o restante da massa, eu vou cortar tiras longas. Use uma régua para medir a altura da sua forma e faça essa tira com pelo menos 4 milímetros a mais. Sempre deixe essa sobra, é importante. Retire o excesso de massa. Eu vou usar um pouco de gema pincelada para colar a base à lateral. Pincelo gema somente no cantinho. Mais de perto agora para você poder ver. A nossa lateral agora vai entrar na forma colando na base. Percebam que assim eu tenho uma uniformidade maior. Pressione levemente o fundo com o dedo para colar a lateral na base. E agora retire o excesso de altura com a ajuda de uma espátula, cortando sempre de dentro para fora. Faça furos no fundo, isso é muito importante para poder sair o ar na hora que você estiver assando a massinha. Pré-aqueça o forno a 180 graus e leve essas forminhas já com as massas para a geladeira por pelo menos meia hora. É muito importante esse choque térmico de a massa estar gelada quando ela entra no forno quente. Isso evita de a massa encolher. Agora é só assar por aproximadamente 25 minutos. É só retirá-las da forminha e as nossas bases estão prontas. Agora é só misturar a farinha, que já deve estar peneirada, e os ingredientes já vão se ligando, porque já temos todas as propriedades aí presentes. Nessa massa também podemos adicionar baunilha, raspa de limão, raspa de laranjas, um pouco de farinha de amêndoas ou amendoim, ou leite de coco em pó, para saborizar. Como é uma massa neutra, você pode saborizar com qualquer coisa. A massa já sai da batedeira praticamente pronta, com todos os elementos ligados. Aí é só transferir para a bancada, acondicionar em plástico filme e deixar na geladeira por mais 20 minutinhos. É importante este descanso da massa, viu, gente? Percebam a cor da massa, que linda. Vejam o glúten, ele fica bem impermeabilizado, então a massa continua super quebradiça e vai ficar muito crocante na hora de assar. Ou melhor, vai ficar muito crocante depois de assada. Percebam a crocância dessa massa. A nossa pâté sablé está pronta e assada. Numa próxima aula eu vou ensinar você a fazer os recheios e todas as técnicas para fazer uma tartelete linda e perfeita. Espero que vocês tenham gostado. Sigam também o canal do Instagram, é @juliano_marasca.
A gente se vê. Tchau!